Pessoal, não sei se vocês viram aí que o Donald Trump, né, está atacando o nosso querido e amado Pix. Exatamente, tá? Se você entrar aqui, acho que é Office of the United States Trade Representative, eles soltaram esse relatório para falar um monte de coisas sobre o nosso querido e amado Pix, tá? Eu não li tudo isso aqui, porque é um inglês muito jurídico, às vezes, algumas coisas, mas eu pedi pro ChatGPT dar uma traduzida aqui, eu queria conversar com vocês disso. Que basicamente é assim, o que aconteceu? Vamos lá. O Trump mandou aquela cartinha pro Lula falando, nós vamos taxar 50% o Brasil porque vocês prenderam o Bolsonaro e vocês não estão sendo muito bons pra gente e tudo mais. A justiça brasileira tá fazendo um monte de baboseira aí com as empresas americanas, liberdade de expressão e beleza, falamos esse monte de coisa, a gente falou isso no vídeo anterior disso. E aí, o que acontece? O Trump não pode fazer isso porque claramente ele tá tentando interferir na justiça de outro país usando taxação. E isso é ilegal nos Estados Unidos, tá? Se alguém quiser entrar com um pedido de impeachment no Trump, ele é culpado por isso. Você não pode chegar lá e falar assim, então, você não tá mais fazendo aí, você não tá mais lidando bem com os meus parceiros aí, você tá querendo prender alguém? Tá querendo prender meu primo? Eu vou querer botar taxa em você. Não pode fazer isso. Não pode. Tanto que é passível de impeachment, a gente até falou disso no corte anterior, né? Então o que eles fizeram? Eles entraram com esse Seção 301, que basicamente como é que funciona essa investigação da Seção 301? Você manda um instituto governamental lá dos Estados Unidos investigar um país se ele não tá sendo injusto com parte de tarifa, sendo desleal na parte comercial, sendo preconceituoso com os Estados Unidos, etc. E aí solta um relatório, e aí o Trump, o presidente, no caso, pode escolher se vai fazer sanção, se vai fazer essas coisas. Porque ele não pode fazer isso da cabeça dele, entendeu? E aí, o Trump pediu para o departamento lá fazer essa investigação da Seção 301. E voltaram algumas coisas aqui, como, por exemplo, comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Esse é um dos pontos que a alegação de que as políticas do Brasil prejudicam empresas dos Estados Unidos ao responsabilizar plataformas por conteúdo de usuários, emitir ordens secretas, restringir fluxos de dados e favorecer sistemas de pagamentos estatais. Basicamente, ele tá falando aqui que o Brasil, ele tá fazendo empresas americanas perderem dinheiro porque eles ficam controlando conteúdo de usuários na plataforma, eles emitem ordens secretas, o que é uma balela isso, tá? Não é secreto de nada, tá tudo descrito certinho, você pode procurar em qualquer lugar, é de acesso livre. Aliás, protegido pela lei da transparência que temos aqui no Brasil e favorecer sistema de pagamento estatal, ou seja, é o Pix. Pagamento estatal é o Pix. Então vamos falar uma coisa de cada vez aqui. Primeiro, sobre postagens em redes sociais. Eles estão falando que isso é ferir a liberdade de expressão, sendo que o próprio Estados Unidos também tem uma lei sobre isso, que eu até fui procurar sobre isso. Nas leis dos Estados Unidos tem uma coisa chamada Patriot Act, que as decisões da Suprema Corte também forçam os dados, né, tem uma vigilância e remoção de conteúdo nas plataformas, que é o caso que rolou sobre desinformação eleitoral e fake news durante as eleições. O Supremo Corte americana podia vir e tirar a postagem de rede social. Ou seja, eles também fazem isso. É uma das incongruências que eu tenho aqui sobre isso. Segundo, que ele tá falando sobre taxações. Tem uma parte aqui do documento que fala sobre as taxações que o Brasil, em alguns momentos, fazem contra os Estados Unidos. Que é aqui, ó, no ponto B, tarifas preferenciais injustas. O Brasil supostamente discrimina bens dos Estados Unidos ao oferecer tarifas menores para a Índia e México em setores chaves, enquanto mantém tarifas elevadas sobre exportações dos Estados Unidos. Então, isso aqui é uma balela também. Por quê? Porque os Estados Unidos simplesmente não têm o mesmo acordo. Isso são acordos comerciais. Você faz um acordo com um país e ele te dá benefícios fiscais. O Brasil tem acordo com a Índia e com o México. Os Estados Unidos quer fazer negócio mais barato com o Brasil? Bora trocar ideia, bora negociar. É uma balela isso por causa disso. A gente tem um acordo comercial com esses países. Eles dão desconto pra gente. Então, que tal os Estados Unidos querer fazer acordo negocial, fazer um acordo com o Brasil? Porque senão, o Brasil faz acordo com o Mercosul mais barato do que com os Estados Unidos. É óbvio, a gente tem um acordo comercial com o Mercosul. Entendeu? Então, não faz sentido nenhum. O próximo, aplicação da lei anticorrupção. Preocupações com o enfraquecimento da fiscalização, acordos de leniência opacos e decisões judiciais que potencialmente
prejudicam os interesses comerciais dos Estados Unidos. Não sei direito aonde ele vai tentar ver essa aplicação de lei anticorrupção, não faço a menor ideia. Proteção de propriedade intelectual. Tá? Acusação de falsificação em larga escala, pirataria, atrasos em patentes, fraca aplicação de lei que prejudicam os detentores de propriedade intelectual dos Estados Unidos. Isso aqui ele até coloca da 25 de março, pelo que eu pude ver, não é? Uma parada assim. Aqui, ó, o ponto 5. Aqui, ó, o Brasil adota atos, políticas, práticas aparentemente negam a proteção e a aplicação eficaz de direitos, né, sobre propriedade intelectual. Falha no combate da importação, distribuição e venda de produtos falsificados, consoles modificados. Então, se você tem aí um Play 2 desbloqueado, saiba que o governo americano tá de olho em você. Dispositivos de streaming ilícito e outras soluções de contorno. A Rua 25 de Março, eles colocaram, a Rua 25 de Março em São Paulo permanece um dos maiores para falsificação, apesar de operações policiais. Ou seja, eu até concordo que isso exista, mas isso não é um problema dos Estados Unidos, isso é um problema do Brasil. E a gente tá fazendo coisas quanto a isso, até próximo do governo americano. Tanto que nós temos uma tal de Operation 404, que, em parceria com os Estados Unidos, tem feito várias ações contra a pirataria. E aí, quando eu falo sobre propriedade intelectual, eu não sei se eles estão falando sobre patente também, da parte de genéricos que o Brasil tem para melhorar a população, para a população ter acesso a remédio mais barato, a gente quebra patentes de outros países. Isso é uma coisa que o Brasil faz há muito tempo, e eu acho que tá certo, porque a gente tá usando o remédio pra salvar a vida aqui dentro. Então a gente não precisa ficar pagando um monte de dinheiro, e tem uma regra pra fazer isso. Não é tipo, lançou o remédio hoje, amanhã já pode quebrar a patente. Não funciona assim. O Brasil é fichinha em pirataria perto de países como China e Índia. Na Rússia também, é absurdo. A pirataria desses países é muito maior do que aqui. Então esse é um dos outros pontos. Aí o próximo aqui que ele falou, ó, que é o pagamento digital e proteção de dados. O Brasil favorece os próprios sistemas de pagamento como o Pix e impõe exigências sobre transferência internacional de dados. Isso aqui pra mim eu achei um negócio tão bizarro, isso aqui. O Pix é um sucesso internacional reconhecido e substitui estruturas financeiras caras dominadas por empresa americana. Exatamente, essa é a parada. E isso afeta o lucro das empresas dos Estados Unidos, mas não é ilegal. Eu também acho, não é nada ilegal isso aqui. Nada ilegal. Por quê? Porque o governo brasileiro resolveu fazer um bagulho bacana. E não dá pra falar que é o governo, tá? É um estado brasileiro. Porque começou no governo Michel Temer, ou Dilma até, acho que começou na Dilma, aí foi andando no Michel Temer também. Teve a estruturação e finalização do governo Bolsonaro, ou seja, passou do PT pro Bolsonaro e tudo certo. Entendeu? Isso não é nada ilegal, fazer isso aqui. Na minha visão, os caras estão tentando só achar pelo em ovo pra poder taxar o Brasil o quanto quiser taxar, tentar forçar o Brasil a fazer alguma coisa, e eu acho que nesse momento, meu irmão, a gente tem que tentar negociar, mas se os caras começarem a atacar, fala assim, meu irmão, sinto muito, nós vamos atrás de outros parceiros comerciais. Se os Estados Unidos não querem parceria, não tem problema. Sabe por quê? Tem até um vídeo que eu vi esses dias da CNN Internacional, onde o Lula faz um depoimento lá, é uma entrevista com o presidente Lula, e aí um monte de gente embaixo falando assim, a Austrália tá aberto para negócio, o Canadá tá aberto para negócio, Londres tá... a Inglaterra tá aberto para negócio, e não sei o quê. Então o mundo inteiro tá olhando o que tá acontecendo, e só os cabeçudos dos bolsonaristas, burro pra caramba, estão defendendo qualquer coisa de taxação aqui, entendeu? Os outros lugares do mundo estão falando, vem pra cá, vende os produtos pra cá. O próprio Canadá tá falando, ó, a gente pode fechar e absorver aí essa venda pros Estados Unidos que vocês fazem, não sei o quê. Tipo, é isso. Os Estados Unidos tá se fechando dentro da própria cerquinha. Ele botou todo mundo pra fora do jardim dele e fechou a trinca. É isso que ele tá fazendo, entendeu? Ele tá se afundando sozinho. E acelerando com isso a desdolarização também, se você parar pra pensar. Porque se o dólar, ele só é essa moeda de padrão internacional, por quê? Porque os Estados Unidos tem muito dólar em tudo quanto é lugar nos países, porque ele faz muito negócio com outros países. Agora, se ele começar a fechar as fronteiras, por que a gente vai usar o dólar, entendeu? Então é outro ponto. E se os Estados Unidos perder o dólar como moeda padrão, meu irmão, acabou. Aliás, eu já acho que acabou, tá? Mas vai acabar mais rápido. É isso, o império tá caindo mais rápido ainda. E é isso que eu queria falar também. Você vê um negócio como o Pix funcionando? O Pix não precisa de nada, tá? O Pix, por que os Estados Unidos tá falando que o Pix, ele é desleal? Porque o Pix é de graça, mano. Pra pessoa física, é de graça. Não tem taxa. Tá entendendo? Eu pago R$10 pra você, chega R$10 pra você. Acabou. Simples, fácil, seguro, tranquilo. Se alguém, né, botar uma arma na tua cabeça, não é tão seguro, mas já a gente teria problema com isso com qualquer tipo
de transferência de valores, né? E é isso que eu queria mostrar, que assim, quando a gente faz um serviço público de qualidade, a gente tem o melhor dos mundos. Por quê? Você preferia a Meta, né? A Meta tá loucona. A Visa quer cobrar taxa de você. Meta quer fazer transferência pelo WhatsApp. Só que tudo isso tem taxa. Por quê? Porque nós temos uma empresa privada por trás. E é isso que os Estados Unidos está falando. Não é empresa privada, é desleal. Sabe por que é desleal? É porque é bom pra você. É por isso que quando a gente privatiza as coisas, geralmente piora pra você. Não é que piora o serviço, piora o valor. Porque o Pix funciona muito bem, certo? Vamos dizer que ele funcionasse mal. Você manda um Pix, demora uma semana. Aí vem uma empresa privada e privatiza o Pix e agora começa a fazer instantâneo. Melhorou, só que agora tem taxa. E se a gente tivesse forçado a mão do governo pra não ter taxa e ser um serviço de qualidade? É isso que a população brasileira não entende, que quando a educação é ruim, quando a saúde é ruim, quando todos os serviços, quando o correio é ruim, isso é um problema de serviço. A gente deveria exigir uma melhoria do serviço. Porque ano após ano, a gente vem cortando o quanto essas empresas recebem, né? O correio, ano após ano, vai diminuindo o faturamento, o quanto ele recebe de governo, do dinheiro do governo. E isso vai fazendo o serviço ficar pior, 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 até um dia que chega e fala assim, nós vamos privatizar, e aí a população fala, o correio é muito ruim mesmo. Você entende que é um plano para privatizar tudo? Não significa que o serviço público é ruim. Ele é ruim porque existe toda uma cadeia de problemas. Uma delas, por exemplo, é que a gente só corta gastos e custo em cima de serviços. Então, quando vai falar assim, o teto de gastos. O teto de gastos, ele faz o correio ficar pior. Ele faz a educação ficar pior. Ele faz a saúde ficar pior. A segurança fica pior. Por quê? Porque a gente não pode investir nesses lugares. Mas já investe demais. Não investe muito. Não investe muito por quê? Só de juros da dívida pública, a gente tem que pagar, sei lá, 1 trilhão, sei lá, por ano. 1,2 trilhões por ano de juros, tá? Que a gente tem que pagar. E por que isso não entra na conta de teto de gastos? Por quê? A gente não... Essa parte financeira de juros, de pagamento de juros pra quem a gente pegou dinheiro emprestado, a gente não contabiliza como gasto do governo brasileiro. Gasto é só sobre o que você precisa. Tá entendendo? Então, o bilionário que guarda dinheiro e o governo paga ele todo ano no Tesouro Direto, esse cara aí não é custo pro governo, tá entendendo? É só sobre o que é de serviço. Ou seja, o que a gente paga de imposto, mais da metade, eu acho que mais da metade a gente paga para juros. Quando aumenta 0,5% a taxa de juros, de 12 para 12,5%, o custo pro Brasil é de 200 bilhões. A gente investe na educação, acho que 180, deixa eu ver aqui. O Brasil investe no governo federal 150 bilhões na educação. Quando aumenta 0,5%, a gente perde 200 bilhões. E tudo isso com o medo de, a inflação. Cara, a gente tem o maior juros do planeta. A gente tem o maior juros real do planeta. Coisa de 9% ao ano. É um absurdo. A média do mundo é menor que a metade disso, tá ligado? É completamente ridículo. Ou seja, quando a gente tem o Pix de qualidade, voltando tudo, tá? Eu comecei a abrir parênteses aqui, vamos fechar alguns. Quando a gente fala do Pix, que é um ótimo serviço, você já imaginou se a gente tivesse a qualidade do Pix pra educação, qualidade do Pix pros correios, qualidade do Pix pra saúde, segurança, você já imaginou isso? Como é que seria o mundo? Entende? É isso que a gente tem que exigir do governo. Não é a gente privatizar a educação, não é a gente privatizar a saúde que vai mudar alguma coisa. Sabe por quê? Quando a gente privatiza, a gente coloca um cara no meio que, na verdade, ele só quer uma coisa, que é lucrar em cima de você. É só isso. Então, qualquer coisa que seja acesso a serviço necessário para a vida humana, a gente não pode privatizar. Água, energia, esse tipo de coisa, internet até. Mas, assim, esse tipo de coisa não deveria privatizar. O que deve privatizar é serviços como streaming, celulares, tecnologia, acesso a relógios, consumo que não seja necessário para a vida humana. Hoje em dia, internet já é necessário para a vida humana. Você não consegue viver se não tiver uma internet, velho. É foda. E aí os Estados Unidos tá puto por causa disso. O Pix é de graça, é óbvio que é desleal. Sabe por que é desleal? Porque não tem que dá dinheiro pra um porra do investidor, mano. Já imaginou a gente ter serviço de qualidade que a gente pode usufruir de graça? Que coisa louca, né? Pois é, as pessoas não conseguem pensar.
um pouquinho na frente. E é por isso que eu odeio essa ideia de, tipo, vamos colocar que o governo é o problema. O governo não é o problema. O governo, ele não investe como deveria investir porque tem pressão das pessoas que têm dinheiro mesmo. O mercado financeiro manda no Brasil hoje. Então, a gente fica tomando na cabeça por conta disso. Mas esse foi uma das coisas. Vamos continuar falando do Trump aqui. Ele também tá reclamando do acesso ao mercado de etanol, tá? Porque os Estados Unidos... E é verdade isso, os Estados Unidos, eles produzem etanol e vendiam pro Brasil uma parte, e o Brasil colocou taxas bem altas para que quem vem de fora não valha tanta pena, então ele protege o mercado interno. O governo teve, provavelmente, eu acho que isso é uma coisa até do próprio agronegócio, que faz a parte de plantação de cana-de-açúcar, que é açúcar e álcool, provavelmente o próprio agronegócio que forçou a mão do governo de fazer esse tipo de coisa, e é verdade isso, tá? E é verdade. E eles também falam que nós temos problemas com desmatamento ilegal. E sim, nós temos esse problema com desmatamento ilegal, mas eles estão falando isso só pra ficar procurando problemas para poder taxar o Brasil, tá? Essa que é a verdade. Tudo isso aqui é um grande teatro pra gente aqui, ó, documentamos tudo aqui pra que a gente possa fazer o que quiser com o Brasil. E assim, a verdade é que eu acho que a gente tem que peitar. E eu vou falar, o Canadá saiu mais unido quando peitou dos Estados Unidos, e eu sinto que o Brasil vai sair mais unido também. Eu acho que o governo brasileiro tá fazendo um ótimo trabalho de unir a população e perceber quem são realmente os inimigos aqui do Brasil. Os Estados Unidos é legal ir viajar pra lá, eu adoro ir pra Disney, muito gostoso, é bem bacana viajar pra Nova York, adoro a cidade de Nova York e tal, mas os Estados Unidos, ele é um país que não visa o benefício de outros países. Ele só visa o benefício próprio. Todo país é assim. Tá? Só que a gente não precisa pisar na cabeça, entendeu? A gente pode falar, ó, isso não é bom pra mim, vamos tentar chegar num acordo e conversar. No final das contas é isso. Só que os Estados Unidos não quer conversar. E assim, nesse meio de coisa, nesse meio de campo, o Bolsonaro é só um bode expiatório, né? Que tá querendo colocar. O Trump não tá nem aí. Se o Brasil abrir as pernas e falar, tá bom, não vamos taxar nada... os Estados Unidos, meu Deus, o Trump vai falar, não, pode botar esse saco de merda na cadeia, não estamos nem ligando. Taca ele lá e fecha a chave e joga fora. Daqui que eu guardo a chave se você quiser, tá ligado? É isso. Eles literalmente saíram da Unesco porque promove desenvolvimento global, né? Enquanto os Estados Unidos querem Estados Unidos em primeiro lugar. Os Estados Unidos, eles tinham uma pesquisa contra o câncer super avançada que eles simplesmente acabaram com essa pesquisa, porque era uma pesquisa que não favorecia. E a gente tava pensando no bem global e não no bem dos Estados Unidos. Tipo, é uma insanidade. Esse governo, velho, sério, é que nem o governo Bolsonaro. Vai destruindo, que vai levar, tipo, 25 anos pra construir tudo de novo. É foda, mano. Exatamente aqui, ó, a gente tem um problemaço com desmatamento, mas não acho que diz respeito a eles. Exato. A gente tem que lidar com desmatamento, a gente tem que, é um problema. Corrupção, eles falam de lei anticorrupção, a gente tem problema com corrupção, mas é um problema nosso. Estados Unidos também tem problema com um monte de coisa e a gente não fica metendo bedelho lá, entendeu? Porque imagina o Brasil chegar, vou começar a taxar os Estados Unidos porque eles lidam muito mal com diferentes culturas. E é verdade. Eles lidam muito mal com esse negócio de, tipo, negros e brancos. Aqui a gente é uma mistureba, a gente tem preconceito, racismo? Tem. Mas a gente tá acostumado com diferentes culturas. Qualquer um que vem de fora percebe isso. Tá? Que a cultura dele é aceita, que a gente aceita qualquer cultura, mano. De verdade. Lá fora não é bem assim, entendeu? Anda, sei lá, de burca lá nos Estados Unidos. Os caras vão olhar errado, vão olhar torto, entendeu? Aqui a gente vai olhar meio esquisito, porque a gente vai ficar impressionado. Mas quer saber? Quer usar burca, usa. A gente realmente é um país um pouco mais liberal, porque a gente cresceu dessa forma. A gente... Quando vieram, sei lá, italianos, japoneses, vieram aqui imigrantes, misturou tudo. E a gente simplesmente aprendeu a lidar com isso, entendeu? A política externa americana é o suco da hipocrisia? Não, não é hipocrisia. É bem claro. Ela é, nós queremos tudo pra nós, nada pra vocês. A gente quer que todo mundo seja livre mercado, menos a gente. Eles não querem ser livre mercado. Porque o Brasil tá fazendo isso. O governo brasileiro falou, ó, livre mercado, velho. Olha aí, ó. Criamos um serviço maravilhoso pra população. A população prefere o nosso serviço. É óbvio que eles ficam insatisfeitos. Por quê? Porque o governo não precisa de uma única coisa. Lucro. O governo não precisa dar lucro no Pix. É um serviço para a população. É maravilhoso. Mano, é maravilhoso isso. É maravilhoso. E dá pra mostrar pras pessoas como seria um Brasil
com serviços de qualidade. É isso que a gente tem que lutar pra ir atrás. É pra isso que a gente tem que sair na rua e pedir melhoria, pedir aumento do quanto vão investir na educação, o quanto vão investir na segurança, o quanto vão investir na saúde. Por quê? Porque eu não quero pagar plano de saúde. Eu não aguento mais pagar plano de saúde. Mano, eu pago 4 mil reais por mês pra minha família. Você acha que eu quero gastar dinheiro com isso? Imagina se amanhã o SUS fosse incrível. Ele já é muito bom. Se eu precisar, eu sei que eu tenho o tratamento que eu preciso. Só que não me dá a segurança de ser atendido rápido, de realmente ter um serviço de extrema qualidade que eu vou ter no plano de saúde. Imagina a gente ter isso. Só que você acha que o plano de saúde vai deixar isso acontecer? Não vai deixar isso acontecer, velho. Todo mundo prefere o Pix, velho. E espera uma coisa, tá? Espera o Pix lançar um update aí, de que agora sim você tem um crédito aprovado. Pra cada CPF vai ter um crédito, que anualmente você pode pedir revisão e você pode usar como cartão de crédito. Vai ter um cartãozinho do Pix. Acabou o Visa, velho. O Visa, pelo que eu vi, caiu, o Visa e Mastercard, cartão de crédito, no Brasil, caiu de 24% de uso pra 11%, velho. É óbvio. A galera nos Estados Unidos tá usando Pix. A galera lá nos Estados Unidos aceita Pix pro brasileiro pagar. Olha que loucura. Porque o Brasil, quando vai pra lá, gasta dinheiro, a galera usa o Pix aqui, mano. Aqui a gente aceita Pix. É isso, mano. Então, mano, os Estados Unidos, ele tá desesperado. É o império caindo, atirando, e vai resvalar em todo mundo. Eu acho que a gente tem que peitar, mano. A gente tem que peitar. Os caras não vão tacar uma bomba aqui na gente. Pelo menos não por enquanto. Eu não tenho como garantir essa informação. Pode ser que eles queiram. Só que aí é loucura, entendeu? Porque eu acho que se eles atacarem um país como o Brasil, aí a gente tem outros países que vão vir ajudar a gente. Aí é guerra mundial, mano. Então a gente pode... Tá tranquilo por enquanto, que aí é fim do mundo. Se atacarem o Brasil, é fim do mundo, entendeu? Acabou.